Boa noite. Se você é empresário e tem dificuldade de gerar movimento no seu negócio em determinados dias da semana, então fica comigo aqui porque eu vou te mostrar algumas ideias práticas de como resolver isso. Então, sabe aquela situação, volta e meia a gente conversa com alguns empresários que falam: "Nossa, eu consigo ter movimento no final de semana, mas durante os dias de semana eu não consigo. Ou então, a minha loja, o meu negócio é muito parecido com um outro negócio que está sempre cheio, mas o meu está vazio. O que você pode fazer de forma prática, objetiva, para gerar movimento no seu negócio, sem ter que ficar investindo rios de dinheiro em agências de publicidade, em agências de marketing, ou sem ter que ficar dando desconto o tempo inteiro para conseguir atrair cliente? É sobre isso que a gente vai falar hoje nessa live relâmpago. E aqui, caso você não conheça, toda vez que tem live relâmpago, tem uma dica, uma ideia, uma estratégia para você aplicar no seu negócio e implementar para ter resultados rápidos. Se você ainda não me conhece, eu sou o Francisco, eu sou da Vitrine Perfeita e aqui a gente ajuda empresários a transformar o seu negócio em vitrine para lucrar mais, para alavancar as vendas, para conseguir ter melhores resultados. Então, já vou dando boa noite aqui para quem está chegando agora. Essa é uma live relâmpago, então ela acontece de forma: eu tenho a ideia, organizo e trago conteúdo para você. E o objetivo da live de hoje, então, como eu disse, é falar sobre essa situação de como encher a agenda ou o estabelecimento nos dias de menor movimento. E para isso eu vou contar uma história para vocês. Eu estava pesquisando e encontrei uma situação de um restaurante indiano que fica em Londres. Se chama Dishoom, tá? Então é Dishoom. Me perdoem se eu errei aqui a pronúncia, mas o Dishoom, ele estava com um problema no seu negócio, que era o seguinte: tinha muito movimento no final de semana, mas os dias de semana eram vazios. E como é que ele podia resolver essa situação? Porque não dá para ficar de segunda a sexta sem movimento e depender só das vendas que acontecem no final de semana. Ao mesmo tempo, também não dá para ficar só reclamando e dizendo: as pessoas não vêm. Hoje em dia é cada vez mais difícil das pessoas irem até o estabelecimento. Então, mais do que elas irem até lá, você precisa gerar um motivo para que elas queiram ir até lá. Agora a gente está perto da época do final do ano e aí é uma prova clássica. Eu vejo que tem menos movimento na rua. Por quê? Porque as pessoas estão comprando em casa. Então, como é que você faz para as pessoas para que elas queiram ir até o seu negócio, queiram ir até a sua loja, até o seu bar, até o seu restaurante, até a sua empresa, não importa. Bom, o Dishon estava com essa dificuldade, e aí o que eles criaram? Eles criaram uma história, eles criaram um jogo. Basicamente o nome é Matka, se vocês procurarem depois ali, mas o que eles fizeram? Eles criaram uma regra para trazer movimento nesses dias que praticamente não tem ninguém no negócio, de segunda a sexta. Então a regra era simples, eu não estou aqui com um dado, mas eles pegavam um dado e aí, se a mesa jogasse o dado e desse o número 6, ela não paga a conta. Só que tem algumas regras. Não é qualquer conta, não é qualquer momento. Tem as regras para que esse jogo possa acontecer. Então, primeiro, tem que ser durante o dia da semana. Então, de segunda a sexta. Segundo, tem que ser até às 18 horas. A pessoa tem que ir lá, comer e encerrar sua conta antes das 18 horas. Por quê? Porque das 18 em diante tem mais movimento. Então, qual é o grande objetivo deles? Gerar movimento quando é mais fraco. Então, essas são as primeiras duas regras. Terceira regra, só mesas até 12 pessoas. Então, o que acontece? Eles pegam um dado, se a pessoa cumpriu estes critérios, eles trazem toda uma brincadeira, trazem lá uma tábua, tem toda uma história por trás, porque história vende, história é vitrine para o seu negócio, e a partir disso a pessoa joga o dado. Se deu o número 6, ela festeja, fica feliz da vida e não paga a conta. E aí você pode estar pensando: tá, mas se ele não vai pagar a conta, quantas vezes vai sair o número 6? Isso aí não vai dar prejuízo para o negócio? Estatisticamente, um dado dá 6, o número 6, a cada 16,6%. Então, se a gente pegar e jogar várias vezes, um sexto das vezes vai cair o número 6. Então, estatisticamente,
em 16% é o número de mesas que vão ter esse desconto, que é 100%. Então, na verdade, no lugar de dar 16% para as pessoas, eles criaram uma história e dessa forma eles conseguem gerar esse fluxo maior, porque na média eles ganham mais do que se eles estivessem só dando desconto. Entendeu a ideia? Eu particularmente acho muito interessante essa história, porque eu tive uma curiosidade aqui, eu morei em Londres durante 11 meses. Inclusive eu trabalhava na área central. Eu não lembro particularmente desse restaurante, nem sei se existia na época, mas eu via esse movimento. E sim, em Londres, desde ali no final da noite, aí tem movimento, tem teatro, tem um monte de coisa acontecendo, um monte de turistas. Mas antes desse horário, só para você saber, eu trabalhava como táxi-bicicleta lá. Foi uma época, na época de estudante, então foi muito engraçado. E eu, ouvindo essa história, eu me conectei direto, porque realmente, antes desse horário das 18 horas, eu, com esse trabalho temporário que eu fiz aí na minha jornada, eu não tinha movimento, não tinha praticamente clientes, mas depois disso era uma loucura. Então é muito inteligente essa estratégia, porque ela consegue conectar, resolver um problema, trazer uma história e de forma criativa, sem ficar dando desconto o tempo inteiro. Então, eu não sei como é que é aí no seu negócio, mas eu imagino que em alguns momentos o seu movimento é menor. Simples, vamos supor que você tem um salão de beleza. Eu tenho certeza que o movimento é maior no final de semana, próximo do casamento, da formatura, etc., do que durante a semana. O que você pode fazer estrategicamente para que tenha mais movimento? Ou se você tem um restaurante, como nesse caso, ou se você tem uma loja que aumenta o fluxo de movimento na semana, mas durante o dia não tem nada acontecendo. O que você vai fazer? Você tem algumas opções. Você pode reclamar, que é o que a maioria das pessoas faz, ou você pode dar desconto de forma desenfreada, aleatória, e isso come a margem do seu negócio, ou você pode, muitas vezes, aliás, uma outra saída que muita gente faz é chamar uma agência de marketing. Eu preciso chamar uma agência de marketing, a gente precisa resolver isso, e aí a agência de marketing vem lá e faz um monte de coisas, coloca um monte de estratégias e diz que você tem que investir em tráfego pago e cobra dinheiro e no fim das contas não traz resultado. Por quê? Porque antes de ficar investindo em estratégias de tráfego pago, por exemplo, ou colocando dinheiro em cima disso, você tem que arrumar o marketing, tem que arrumar a estratégia por trás disso. Isso é o que faz diferença. Pensar fora da caixa. Por exemplo, esse caso do Dishum, ele não ensinou o cliente a pedir desconto. Ele ensinou o cliente a ter uma experiência. É completamente diferente. Tudo é vitrine, inclusive a experiência, inclusive a história que está sendo contada. Tudo isso faz com que esse negócio tenha muito mais movimento nesses períodos de baixa. Eu quero saber aqui o que você acha em relação a isso, se isso te fez pensar em estratégias, em ideias, porque no fim das contas, se você pegar e olhar, eu tenho problema de pouco fluxo em determinados dias, né? Você não está conseguindo encontrar uma solução. O que você vai fazer em relação a isso? Porque a saída mais preguiçosa, que é dar desconto, ela é a mais prejudicial para o seu negócio também. Se a gente for analisar isso em relação ao método Vitrine Perfeita, para e pensa comigo. O método Vitrine Perfeita ele tem 4 pilares: comunicação estratégica, marketing real, engenharia de vendas, experiência. Eu vou olhar sobre esse caso aqui por cada um desses pilares. A comunicação estratégica ela é perfeita, porque ela não está partindo para desconto, ela não está expondo o problema, ela está criando uma história para poder trazer as pessoas para o negócio. Então, tem um jogo, tem uma ideia por trás. Se você entrar no site da empresa, tem toda uma comunicação mostrando como funciona esse jogo, quais são as regras. É bem diferente do que simplesmente ir tentar trabalhar em cima de uma oferta que não vai funcionar. O marketing, com certeza, isso é divulgado exaustivamente em redes sociais, no site, dentro do negócio, para poder explicar as regras e para que as pessoas entendam como que funciona. Afinal de contas, elas podem se programar para ir no momento em que elas têm a chance de pagar R$0, ou no caso, 0 libras,
para comer nesse restaurante. Então, o marketing, beleza, funcionando. A engenharia de vendas aqui, ela é muito inteligente, porque o restaurante poderia pegar e dizer 15% de desconto para todo mundo. Não ia ter a mesma eficiência do que criar um jogo e fazer com que o movimento aumente com regras e tudo mais. E estatisticamente, como eu expliquei ali, na verdade, a cada 6 vezes que joga o dado, estatisticamente uma vez vai dar o 6. Ah, Francisco, mas pode ser que aconteça mais vezes? Sim, mas se você jogar ao longo do tempo em todos os restaurantes da rede, a gente vai chegar aí no número de 15%, 17%, que é o número de mesas que vão pagar zero, sendo que as outras estão pagando cheio, entendeu? Então, isso é estratégico e faz com que o faturamento continue alto e com a margem de lucro alta. É diferente de sair dando desconto de forma aleatória, que geraria menos movimento e geraria menos resultado para o negócio. E se a gente for parar para pensar no último, que é a experiência, definitivamente a pessoa está envolvida num jogo, envolvida numa experiência, ela está participando de algo que não é só... ela vai lá jantar com os amigos, escuta, vamos lá, que de repente se a gente jogar e der o número 6, a gente sai sem comer nada. Lendo aqui e organizando o conteúdo dessa live, inclusive várias pessoas relatavam que consumiam mais porque tinham a possibilidade de pagar zero, entende? Então tudo é estratégico aqui e a reflexão que eu quero fazer com você é que no fim das contas, tudo no seu negócio é vitrine. Tudo é vitrine e oportunidade para fazer com que você possa lucrar mais, que você possa atrair mais clientes. E esse é um caso específico que eu trouxe para fazer você refletir. Se você tem dias em que seu movimento é mais baixo, não adianta sair dando desconto, não adianta terceirizar o problema e jogar no colo de uma agência de marketing e esperar que eles vão resolver de forma aleatória, porque vão postar mais vezes, porque vão fazer tráfego pago, porque prometeram um milagre para você. Você primeiro precisa entender o seu negócio, entender qual é o problema e pensar de forma criativa como você pode resolver isso para trazer mais resultado. Isso que eu falei aqui, por exemplo, analisando em cada um desses 4 passos, é o método Vitrine Perfeita, é o que eu ensino e ajudo empresários dentro da mentoria O Próximo Nível. Então, se você tá com um gargalo, tá com dificuldades aí no seu negócio, precisa de um acompanhamento, de uma visão de alguém de fora para trazer ideias, para poder destravar os resultados e vender mais e crescer e conseguir atrair mais clientes, a mentoria Próximo Nível, o link está na bio, você pode entrar lá, faz uma aplicação, eu vou ler a aplicação, vou entrar em contato com você, se você atender os critérios, e eu posso te ajudar aí a levar o seu negócio para o próximo nível. Caso você não tenha interesse nesse momento na mentoria, você também pode entrar no Clube VP, que é um grupo gratuito no WhatsApp, onde eu compartilho ideias, estratégias, conteúdos extras que não estão aqui nas redes sociais, não vai estar aqui no Instagram e que eu compartilho só com quem está lá no grupo do WhatsApp. Tudo isso está ali no link da bio e eu espero que você possa ter tirado boas reflexões aqui a partir desse caso, dessa história do restaurante indiano de Londres, o Dishum, né, que pensou fora da caixa e resolveu um problema de forma criativa, aumentou seu faturamento, porque sempre tem uma solução. Tudo é vitrine e no seu negócio, toda essa comunicação, tudo que você está falando com o cliente, tudo que ele percebe em todos os pontos de contato são uma vitrine para o seu negócio vender mais. Pensa aí sempre, comunicação, marketing, vendas e experiência. Isso vai fazer diferença para que você possa crescer e vender mais. Obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham um bom Natal, porque a gente já está quase na época do Natal e um excelente final de ano, mas eu posso voltar antes do ano acabar com mais uma live relâmpago por aqui, com mais uma dica, uma estratégia, uma reflexão para você aplicar aí no seu negócio. Boa noite, valeu e até mais.